que está na carta do apóstolo Paulo, escrita a um grupo de igrejas da galáxia, a carta aos Gálatas. Eu vou pedir para que as crianças fiquem em silêncio agora. As crianças não vão sair enquanto eu estiver falando, porque elas vão se apresentar logo depois. Então elas vão participar de todo o programa, por isso, e também nós não temos a classe de crianças funcionando hoje. Então elas vão ficar em silêncio. E eu quero compartilhar apenas um versículo com os irmãos. Apenas por alguns minutos, e é um versículo que está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. É um versículo bem conhecido, que foi escrito pelo apóstolo Paulo a um grupo de igrejas na galáxia. A galáxia ficava na Turquia de hoje, e essas igrejas provavelmente eram 4, que ficavam em 4 cidades: Icônio, Listra, Derbe e uma outra igreja bem próxima da galáxia, em Antioquia da Pisídia. Essas 4 igrejas foram as destinatárias desta carta. E a certa altura da carta, o apóstolo Paulo escreveu: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Alguém pode pegar essa menininha? Para eu poder falar para ela ficar quietinha, senão eu não posso falar. Eu vou pedir para vocês dois ficarem quietinhos, tá bom? Eu vou ler novamente o versículo. Diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Meus irmãos, esse versículo é um versículo importante porque há alguns minutos nós estávamos falando sobre acerca da importância do Natal nos dias de hoje tendo sido esquecida. Essa importância ter sido esquecida por causa da sociedade secular em que nós vivemos. A sociedade em que nós vivemos é secularizada, é uma sociedade ateísta, é uma sociedade que é anti-Deus, porque o conceito de Deus, da simples existência de Deus, é um conceito que incomoda muito o coração das pessoas. As pessoas não gostam da ideia da existência de Deus. Por causa disso, as mais elementares noções do cristianismo têm sido atacadas pelos meios seculares, fazendo com que as verdades cristãs fiquem como que na sombra do pensamento das pessoas. Este breve versículo que eu acabei de ler é um versículo que resgata o sentido real, o sentido verdadeiro desta época do ano que tem sido lançada no esquecimento. O texto diz que no tempo devido, quando o Senhor achou por bem, no seu plano de salvação, no seu plano de redenção, enviar seu Filho ao mundo, ele o fez. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Este versículo, portanto, é um versículo natalino. É um versículo que trata diretamente sobre o Natal. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse versículo, ele estava se lembrando daquela noite em Belém, quando Jesus nasceu. E quando ele se lembrou daquela noite em Belém, quando Jesus nasceu, não foram pensamentos de festa, ou pensamentos de farra, ou pensamentos de bebidas, ou pensamentos de presentes que vieram à sua mente. Não foi isso que veio à sua mente. Quando o apóstolo Paulo se lembrou daquela noite em Belém, e do fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, ele mencionou a realidade de que Jesus nasceu de mulher. E por que ele realçou isso? Porque o apóstolo Paulo disse algo que é tão óbvio. Cristo, o Salvador, nasceu de mulher. Por que ele disse isso? O que há de especial nisso? Todos nós nascemos de mulher, mas o apóstolo Paulo quis realçar isso porque ele mencionou no comecinho do versículo que Deus enviou o seu Filho. Era o Filho de Deus vindo aqui. E a forma como Deus quis que o seu Filho viesse aqui foi através do nascimento natural, para que Jesus provasse da nossa humanidade. Deus quis que seu Filho se fizesse humano, por isso seu Filho nasceu de mulher, e era importante que seu Filho se fizesse humano para que seu Filho conhecesse o que é ser humano, para que seu Filho provasse da nossa humanidade, para que seu Filho, para que o próprio Deus encarnado conhecesse o que é o drama humano e provasse a tentação, as provas pelas quais nós passamos, e pudesse se compadecer de nós, das nossas fraquezas, porque ele mesmo, naquilo que somos tentados e provados, ele também foi tentado e provado. De modo que nós temos um sacerdote, temos um Deus, temos um rei, que é divino, mas que sabe o que é ser humano. Nós temos um rei, um Deus, um Salvador, que é divino sim, não temos dúvida disso, mas que sabe o que é suar o rosto, sabe o que é sentir solidão, sabe o que é se sentir cansado, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser negado, sabe o que é ser odiado pelas pessoas. O nosso Deus nasceu de mulher, e ele compreende a nossa humanidade porque participou da nossa humanidade. E por isso temos que louvar a Deus pelo Natal. Senhor, obrigado, porque o seu Filho nasceu de mulher, ele poderia ter vindo
aqui na forma de um anjo, poderia ter vindo aqui na forma de um Espírito poderoso, ele poderia ter vindo aqui numa manifestação milagrosa, poderosa, portentosa como Deus fez no Sinai. Mas ele veio aqui na forma de um bebê, na forma de uma criança em carne e osso. Ele sabe o que é padecer, porque padeceu as dores da nossa humanidade e por isso temos que louvar ao Senhor pelo Natal. O nosso Deus conhece a nossa dor e o nosso drama. Mas o texto termina dizendo assim: ele nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. O que isso significa? O que essa expressão nasceu debaixo da lei significa, o que ela encerra? É importante que nós conheçamos o sentido disso, porque nisso também consiste um dos motivos pelos quais devemos louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus deu a lei a Moisés. E quando Deus deu a lei a Moisés, isso mostrou que os homens eram fracos, e não conseguiam cumprir a lei. Por causa disso, a lei gerou condenação sobre nós. Deus nos deu uma lei boa, santa, perfeita. É a lei divina, não há erros nela, não há falhas nela, é a perfeição da justiça. Deus deu essa lei, mas isso serviu para mostrar o quanto nós somos maus, e estando debaixo da lei, somos condenados porque não conseguimos cumprir a lei. Os preceitos da lei são justos, santos e bons, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aquilo que era para me dar vida, que é a lei santa, ela me redundou em morte, porque ela despertou em mim o pecado e me transformou em transgressor. Por causa disso, nascer debaixo da lei significa nascer debaixo de condenação. Nascer debaixo da lei, nascer sob a lei de Deus, significa nascer debaixo da condenação dele. E o Senhor Jesus veio aqui, nasceu sob a lei. Ele assumiu nosso lugar não só na nossa carne, mas ele assumiu nosso lugar também na nossa sentença. Ele assumiu nosso lugar não só no nosso corpo, ele assumiu nosso lugar também na nossa condenação. E tendo sido condenado em nosso lugar, foi morto em nosso lugar. É por isso que devemos louvar a Deus pelo Natal. Os irmãos mencionaram vários motivos aqui, todos eles corretos, vários deles relacionados com o que estou fazendo, com o que estou mencionando aqui. Mas, quando olhamos para esse versículo, essas coisas afloram diante dos nossos olhos com nitidez maior. Por que estamos aqui nesta noite? Porque saímos de casa num dia como esse, em que as pessoas estão se preparando para se embriagar, para festejar, sabe-se lá o quê? Para se encontrarem ao redor da mesa e se empanturrar, sabe-se lá por que motivo? Porque nós, os cristãos, saímos de casa com a nossa família, e nos movemos até este lugar, e nos reunimos aqui e cantamos louvores a Deus, e nos unimos num só coração dizendo: nós te louvamos, Senhor. Nós estamos juntos aqui para exaltar o seu nome. Por que fazemos isso hoje? Porque hoje celebramos o Natal, e enquanto celebramos o Natal, nós nos lembramos dessa realidade fantástica e extraordinária. Deus assumiu a minha humanidade, e sabe o que é o meu padecimento. Deus assumiu a minha culpa, e sabe o que é provar condenação. Por isso o Natal aconteceu. Por isso o Senhor veio aqui, para partilhar da nossa humanidade e para sofrer a nossa condenação. Não sei se isso faz sentido para todos que estão aqui hoje. Talvez para alguns aqui o Natal seja apenas um feriado tradicional, com luzinhas, com velhinhos barbudos, com árvores enfeitadas, com presentinhos bonitos. Talvez seja somente isso, uma época gostosa em que você lembra um pouco mais da sua infância e das suas reuniões de família. Não há nada de errado em você pensar assim um pouquinho. Mas se ao nascimento de Jesus significa só isso para você, quão solitário você deve ser. Não importa quantas pessoas há na sua mesa, não importa com quantas pessoas você conviva, não importa quantos amigos você tem, mas quão solitário você deve ser no seu coração, porque se você pensa somente isso acerca do nascimento de Jesus, então você não sabe o que é ter um rei que compreende a sua dor, e você não sabe o que é sentir o alívio através da verdade de se ter um substituto que morreu no seu lugar. Quão solitário, quão cheio de trevas o seu coração deve ser. E se esse é o seu caso, eu convido você hoje a, no silêncio da sua alma e do seu coração, fazer uma súplica de Natal ao Senhor, fazer um pedido de Natal ao Senhor, e dizer ao Senhor hoje, colocar um marco na sua vida neste Natal dizendo: Senhor, hoje estou aqui, com essas pessoas celebrando o nascimento de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor Jesus seja o meu substituto, não só na minha humanidade. Eu quero tê-lo não só como aquele sacerdote, aquele Deus, aquele príncipe que sabe o que é a minha dor e o meu sofrimento,
Não só como aquele amigo, aquele Senhor que se compadece das minhas fraquezas porque sabe o que é ser e partilhar da humanidade. Eu quero tê-lo também como meu substituto na minha condenação. Eu quero tê-lo como aquele que morreu em meu lugar. Eu quero tê-lo como meu Salvador, que tomou meu espaço, que tomou meu lugar naquela cruz quando veio aqui. Senhor, eu quero isso. Eu quero que o Senhor me dê hoje, de presente de Natal, a fé no aniversariante. Eu quero que hoje, o presente de Natal glorioso que eu quero receber do Senhor seja a fé no Senhor Jesus que veio ao mundo e partilhou da nossa humanidade. E partilhou e tomou sobre si o meu castigo. Peça ao Senhor, hoje esse maravilhoso transformador presente de Natal. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo tão rico e ajuda-nos, a todos nós aqui, para que em contato com estas palavras nós louvemos ao Senhor com uma clareza maior de mente, que os motivos do nosso louvor sejam mais claros, e que aqueles que estão aqui e que não entenderam ou não acolheram o sentido da encarnação do Senhor que hoje recebam das suas mãos esse presente glorioso que é a fé salvadora no Filho de Deus encarnado. Nós pedimos essas bênçãos, nós suplicamos isso gratos em nome de Jesus. Amém.